Bem, eu me chamo Ivanoldo José de Tassi, sou um valadarense, nascido aqui em 1941 e eu já nasci aqui com muito orgulho e essa comunidade é a minha família. Minha infância foi vivida aqui até os 10 anos, quando fui para o internato, durante 2 anos internado em seminário de padre. Na época era o máximo de educação que os pais podiam dar para os filhos, mas em 2 anos eu voltei e fiz aqui no Ibituruna. Eu fiz meu curso ginasial, científico, e fui para Belo Horizonte para tentar medicina. Não passei no vestibular de cara, aí fui fazer um cursinho, mas aí era um cursinho prático e eu não me adaptei ao formal, aquelas coisas, aí eu desisti e fui trabalhar. E fiquei nessa vida durante um ano e pouco, quando eu fui ao Rio para poder fazer um curso nessa área. Mas chegando no Rio, encontrei um amigo meu daqui, que estava funcionário do Banco do Brasil lá, e ele falou: olha, eu vou fazer vestibular. Vamos fazer? Eu falei: vamos. Fui lá, me inscrevi. Porque aí eu já sabia que eu queria fazer economia. Me inscrevi na Universidade Federal Fluminense e fui aprovado. Fui aprovado, aí larguei tudo e fui para lá. Fui para lá, fiz um concurso da Petrobras, entrei na Petrobras, então eu trabalhava, estudava, e já tinha uma namorada aqui, e antes mesmo de formar eu já me casei. Isso, meu pai morreu. Minha mãe me chama de volta para cá. Eu já casado com um filho, aí combinei com a minha mulher, nós vamos para lá, ficamos 6 meses, algumas coisas para ela e volta. 6 meses, novembro de 74 até aqui. Não passaram 6 meses. Me chamaram de volta para falar: não, aqui não sai mais não. E aqui virou minha vida. E durante 26 anos a gente teve muito sucesso, o jornal cresceu muito, virou um jornal até internacional, gente. Em 2007 eu fui para Ipatinga, ficava indo e voltando, ficava lá 3 dias, ficava 2 aqui, e realmente depois vendi o jornal e vim aposentado para Valadares. Aí começa a história da psicologia. Aposentei, eu voltei para aqui para Valadares, a minha intenção era curtir minha família, já tinha neto, e eu queria curtir família, eu queria curtir o meu piano, que eu sou pianista, adoro tocar piano e faço isso até hoje. Então eu queria isso e viajava, visitar meus filhos, que todos moram fora, e aquele negócio todo. Mas estava faltando alguma coisa. Eu, desde a época de fazer vestibular, eu tinha uma queda muito grande pela psicologia. Eu queria entender o ser humano, eu queria primeiro me entender. Então eu achava que a psicologia era isso. Mas como fazer? Foi o primeiro, em 60, quando eu fiz o primeiro vestibular. Naquele ano estava tendo, acho que o primeiro vestibular em Belo Horizonte de psicologia, na PUC. Não tinha mercado, ninguém sabia o que era isso. Eu falei: isso não dá para sustentar uma família. Eu tinha vontade de casar, de ter filho, tal, etc. Eu esqueci disso, mas sempre lendo muito sobre assuntos de psicologia, sobre essas coisas, sempre me interessando. Mas quando eu aposentei, não pensei nisso não. Eu vou curtir. E encontrava meus amigos, todos velhos, todos acima de 70, e aqueles papos: na nossa época era assim, na nossa época era... E eu não estava gostando muito daquilo não, porque eu falo: gente, eu tenho que entender esse mundo hoje. Eu estou ficando atrás criticando tudo, eu não sei nem o que está acontecendo. E eu falei: vou voltar para a minha psicologia, agora eu vou aprender psicologia. Mas muito mais do que isso, eu queria estar reconectado com o mundo, com a juventude, com essas crianças que estão formando comigo hoje, nessa etapa agora, que eu devo agradecer demais a acolhida. O que eu aprendi com eles não tem preço. O que eu entendi do mundo atual, do contexto atual, não tem preço. As experiências que eles me passaram não tem preço, que eu aprendi. O que eu passei para eles também, acredito que foi muito interessante. Eu te confesso, eu não sei o que eu vou fazer o ano que vem sem esses meninos na minha vida, porque lá eu era um deles. Não no comportamento, é claro que um velho não vai ser ridículo de comportar com eles, mas de entender, de eles conversarem comigo sem freio, sem respeito, e eu com eles, tal, aquela coisa. Hoje eles fazem parte da minha vida, esse tipo de coisa. Para mim foi assim, a melhor experiência que eu pude fazer na minha vida. Primeiro, meu sonho de saber psicologia e esse convívio. Eu aprendi demais e acredito que consegui passar muita coisa também para esses amigos. E são pessoas que eu não vou esquecer na minha vida. Eles fazem parte da minha vida, da minha história. Então eu acho que é uma oportunidade de uma confraternização, assim, de
final, eu com minha mulher, meus filhos, meus netos, todos ali no clube, ali, eu dançando com a minha filha, porque minha mulher não vai dançar de jeito nenhum. E esse tipo de coisas, para mim, ia ser eu nunca tive isso. As outras formaturas minhas foram lá no Rio, e era na época da Revolução. Então era aquela coisa que ninguém queria festa, não tinha festa. Você chegava lá, juntava todos os cursos lá no Caio Martins, lá em Niterói, e lá, agora economia, jurar, aí levantava, jurava e tal. Depois você ia lá na reitoria para assinar eu não tive essa oportunidade. Vou colar grau no dia 11 de dezembro, e aos 7 de dezembro eu faço 83 anos. Então, assim, para mim é um prazer, para minha família, para meus filhos. Eu quero passar para os meus filhos, deixar para eles essa imagem de que a vida, enquanto houver vida, existe sonho, existe objetivo, existe foco, e que a vida não acaba aos 50, nem aos 60, nem aos 70, ela acaba quando morre. E morrer é apenas o final de um processo. E eu estou ainda nesse processo. Quando ele vai terminar, até lá eu vou sonhar. Tá?